Amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para mais uma reflexão sobre um assunto importante da nossa vida, da nossa fé católica. Bem, eu fiz um programa esses dias, uma live esses dias, sobre aquilo que São Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Uma série de coisas que hoje a gente vê acontecendo no mundo, né, e que não está de acordo com a fé católica, com a moral católica. Eu comecei, né, mas eu não tive a oportunidade de terminar o assunto, porque houve perguntas, né, mas eu quero continuar hoje, e também hoje você pode mandar sua pergunta também, que nós vamos continuar respondendo, ok? Quais são esses assuntos? Bem, nós comentamos um pouco sobre a questão do aborto, comentamos sobre a questão de eutanásia, pílula do dia seguinte, e outros assuntos que hoje eu quero comentar também. A questão da ditadura do relativismo, a ditadura do corpo, a questão da implosão demográfica, que hoje há no mundo, a questão, por exemplo, da prostituição, né? E outras coisas que preocupam muito a igreja, porque são coisas que não estão de acordo com a nossa fé, a nossa moral. Você pode mandar sua pergunta se você quiser, que o mais importante para mim é responder as perguntas. Mas vamos então começar rezando, pedindo a Deus, né, que nos ilumine nesse assunto importante e, de certa forma, também difícil, né? Que é aquilo que São Paulo chamava de não vos conformeis com este mundo, lá na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, no versículo 2. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo também à Virgem Maria, nossa mãe, nossa intercessora contínua no céu, que interceda por nós neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a nossa igreja tem um Pai que cuidou de Jesus, que cuida da igreja, que cuida de nós, que nós não podemos também nos esquecer dele, o glorioso São José. Rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês todos que estão aí nos acompanhando, a Patrícia, a Cláudia Roberta, Laia Azevedo, Lucinete Barbosa, Anísia Ferreira, Irlene, sejam todos bem-vindos à nossa conversa, a essa nossa reflexão. Bem, eu há muito tempo escrevi 2 livros enfocando esses assuntos, né? Já tem bastante tempo, né? Um deles é esse aqui, Não vos conformeis com este mundo, né? Como eu disse, é uma citação de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, né? E depois escrevi um outro livro também, que eu chamei de Jesus, Sinal de Contradição. Esse símbolo que você vê aí, que em grego quer dizer ikitis, essa palavra ikitis em grego quer dizer peixe. Era o símbolo que os cristãos usavam para se identificar, né? Para não serem perseguidos, eles, né, se identificavam desenhando um peixe. Porque a palavra peixe em grego é ikitis, mas que para os cristãos acabou virando uma sigla que quer dizer Iesus Christos Theos Ios Soter. Ios, que quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Iesus Christus Theos Ios Soter. É o peixe, né? Com essas iniciais que você vê aí. Bom, nesses livros eu coloco aí uma série de assuntos, né, que preocupam muito a igreja. Eu gostaria de começar a nossa conversa hoje com uma questão nova em relação ao aborto. Eu sei que o aborto já é um assunto bastante batido, nós já estamos assim bem alertas de que o aborto é um crime, é um assassinato, porque o feto é um ser humano,
né? Inclusive, eu escrevi um livro, Aborto Nunca, onde eu coloco aqui 40 razões pelas quais nós não podemos aceitar o aborto, não só por motivo religioso, não, mas por motivo também social, humano. Né? Está provado cientificamente que o feto é um ser humano. Claro, quando acontece o assassinato de uma mulher que está grávida e morre também a criança, a justiça chama de duplo assassinato. Ora, se é duplo assassinato, é porque aquele feto é uma vida. Se não fosse uma vida, não seria assassinato. Veja como é que a própria justiça reconhece, não é? Mas, infelizmente, querem, né, violar, né, essa questão. Agora, o que mais nos preocupa hoje, recentemente, o que é? A gente sabe que a maioria do povo brasileiro, mais de 50%, portanto, a maioria, é contra a descriminalização do aborto. Isto é muito claro, né? Porque a maioria do povo brasileiro é cristão. Cerca de 90% da população brasileira é cristã, ou católico ou evangélico, e somos todos contra o aborto. Bem, mas agora, o que está acontecendo? Está acontecendo aquilo que a imprensa está chamando de ativismo judicial. O que é esse ativismo judicial? Já que não conseguem aprovar o aborto no Congresso, na Câmara dos Deputados, né, e no Senado, porque o povo, de certa forma, vigia, né, os senadores, os deputados. Então, o que estão querendo fazer? Querendo delegar para o Supremo Tribunal Federal aprovar o aborto, de maneira disfarçada. Ora, isso é que se chama ativismo, né, ativismo judicial. Agora, acontece que há um projeto de lei na Câmara, projeto 4.754, que é de 2016, que propõe considerar esse ativismo judicial crime. Por quê? Porque o judiciário não foi feito para legislar. O Supremo Tribunal Federal não foi feito para legislar, e sim fazer cumprir a lei que o Congresso aprova, e não que o judiciário aprova. Mas a gente sabe que há essas, né, jogadas aí, né, no sentido de querer aprovar o aborto, né, no Superior Tribunal Federal. Aliás, já houve coisas desse tipo. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal autorizou, né, o uso, por exemplo, de células tronco, né, embrionárias, ou seja, células tronco que são fruto de um embrião, que é uma vida, né, para desenvolver tecidos para, né, emprego aí na terapia. Também algo que, de certa forma, foi indevido. Bom, então esse é um assunto que a gente precisa ficar alerta, né? Na medida do possível, conversar com os deputados, com os senadores, principalmente aqueles que são cristãos, de forma alguma aceitar esse ativismo judicial, que seria, na verdade, uma usurpação do poder legislativo pelo, né, judiciário. Isso quebra, inclusive, a harmonia dos três poderes na democracia. A boa democracia são três poderes interdependentes. Os três se respeitam à atuação de cada um. Bem, outra questão que eu gostaria de colocar, que não deu tempo na nossa outra conversa, é a questão da pílula do dia seguinte. A Igreja não tem dúvida, várias conferências de bispos, não só do Brasil, como de outros países, já colocaram com toda clareza que a pílula do dia seguinte é abortiva. E é abortiva por quê? Porque ela contém uma carga hormonal pesadíssima. Eu já li nos artigos que a pílula do dia seguinte, não é? Ela carrega uma carga hormonal cerca de 10, 15 vezes uma pílula anticoncepcional comum. Ou seja, se houve a concepção, não é, num ato sexual, se houve a fertilização do óvulo da mulher, o que a pílula do dia seguinte, que a mulher toma em seguida, faz acontecer? Não permite que esse embriãozinho, essa vida, não é, se instale na parede do útero, não é, e faça a chamada nidação ou nidificação. A partir dali, né, esse embriãozinho vai sendo alimentado, né, pela mãe, pelo útero, até formar aí a criança. Não há dúvida que a partir da primeira célula humana, ou seja, a partir do momento em que o embrião
né, já existe, ou seja, o óvulo já foi fecundado pelo espermatozoide e tem um ser humano. Por quê? Porque a característica de cada ser é o número de cromossomos. Só o ser humano tem 46 cromossomos. Quando há a fecundação do óvulo, o que acontece? Numa primeira célula, juntam os 23 cromossomos do homem com os 23 cromossomos da mãe, e você tem então os 46, os 23 pares. Aí você tem a identidade de um ser humano. O Dr. Jerome Lejeune, que foi o maior geneticista do século XX, que morreu em 1995, ele deixou isso muito, e foi ele quem descobriu a síndrome de Down, né? O grande descobridor do que normalmente se chama aí popularmente de mongolismo, a síndrome de Down. Ele foi quem descobriu. E esse, que foi um dos maiores geneticistas do século XX, ele coloca bem claro, né, que a pílula do dia seguinte é algo terrível. Ele chamava de uma bomba hormonal no organismo da mulher e que mata, sim, um ser humano por aborto. É um microaborto. Por quê? Porque é quase que as primeiras células do ser humano que está se reproduzindo, mas que já tem ali, para nós, a alma humana. Isso que para nós é mais importante. Para nós cristãos, o que a igreja nos ensina? A partir do momento da concepção, do primeiro instante da concepção, já existe uma alma criada por Deus que está ali naquele embrião. E é esta alma que é imagem e semelhança de Deus. Não é o corpo, é a alma. Porque é na alma do ser humano que está a inteligência, a liberdade, a vontade, a memória, a consciência, a capacidade de cantar, chorar. Tanto é que, quando a alma sai do corpo, o que acontece? A morte. A morte é exatamente a ausência da alma, da vida, no corpo. E esta alma, a igreja ensina que desde o primeiro instante, Deus cria e coloca na criança. Bom, já tem aqui uma primeira pergunta da Fátima Moraes, mas quando uma mulher sofre um estupro com violência, engravida, e ela não quer essa criança, como faz? Eu também sou contra o aborto. Ô Fátima, o que tem que fazer é ela doar essa criança. Se ela não quer essa criança, ela tem que doar essa criança. Por que ela não pode matar essa criança, fazer o aborto? Porque um erro não justifica outro. Não é porque ela foi violentada, sofreu realmente um trauma, algo muito triste, não é? Mas foi um erro. Agora, não se pode querer cometer um outro erro para justificar um primeiro. Matar a criança. E tem outra coisa, não é? A criança é inocente. Ela não tem culpa de ter sido fruto de um estupro, de uma violência. Ela não tem culpa. Ok? Ela, coitadinha, ela é inocente e ela é indefesa. Então, o que a igreja recomenda? Não, nunca praticar o aborto, nem em caso de estupro. E nesse livro que eu escrevi sobre o Aborto Nunca, eu conto aqui vários casos, né, de mulheres que foram estupradas, criaram seus filhos e amam profundamente os seus filhos. Por quê? Porque exatamente porque a criança é inocente. Sabe, é um ato, eu diria, de dupla caridade. Sabe, a mulher gerar um filho que é seu, que ela desejou, com seu marido, é uma caridade enorme, é uma beleza. Agora, eu acho que é uma caridade ainda dobrada à mulher que consegue criar um filho que ela não desejou, que ela não quis, mas que por amor a Deus, por amor à criança, ela cria. Agora, se ela não quiser criar, doa essa criança para alguém. Tem muita gente nesse mundo querendo adotar uma criança. Okay? É o que a igreja recomenda a Fátima, né? E isso é muito importante para muita gente. Aqui, a Neuci Neri pergunta o seguinte: o que o senhor fala sobre o DIU, por ele causar microabortos no período da ovulação? O que a igreja fala sobre isso? Olha, eu não sou médico, eu não sei dizer aqui exatamente o tipo de... Eu sei que há um tipo de DIU que é abortivo. Também a igreja já colocou bem claro sobre isso. Me parece que há um tipo de DIU que não é abortivo. Não tenho certeza, não vou entrar no detalhe, porque eu posso falar alguma coisa errada, mas eu sei que há um tipo que é abortivo, que a igreja não recomenda usar. Eu penso que quem fez essa pergunta aí, não sei se ela
consultar um médico, sobretudo um médico cristão, ele vai poder tirar essa dúvida para você, certo? Sabe, Nilce, pergunte aí a algum médico, aqui em Lorena, por exemplo, eu recomendo muito o doutor Antônio, né? Que ele é ginecologista, também é católico, doutor Djalma, Antônio Djalma, que orienta bem as pacientes sobre isso. Bem, continuando aqui a nossa conversa, então a questão da pílula do dia seguinte. Realmente é preciso alertar, né, os filhos, as filhas sobre essa questão. Por quê? Porque hoje, infelizmente, a pílula do dia seguinte está sendo vendida aí em tudo que é farmácia. Quer dizer, o aborto é proibido no Brasil, mas um medicamento que é abortivo é aprovado a ser vendido. Então, essas coisas nós não conseguimos controlar mais. Então, qual é o único controle que existe hoje? O único controle que existe hoje é o controle familiar. É dentro de casa. Entende? Assim como você não consegue controlar mais a pornografia, porque ela entra pela televisão, ela entra pelo celular, ela entra pelo computador, você tem que controlar em casa. É a conversa dos pais com os filhos, orientar, ensinar, né? Monitorar o que os filhos estão vendo, o que os filhos estão fazendo, e explicar todas essas questões. E, sobretudo, o que é mais importante é dar uma formação cristã. Né? Porque não adianta só proibir, não adianta só você, né, fiscalizar. Não, tem que dar uma formação. A criança, aos poucos, tem que ir entendendo o porquê das coisas. É muito importante que ela tenha a consciência daquilo. Porque na vida, eu gosto muito de explicar esse detalhe. Na vida, a gente sempre pode agir de duas maneiras. Ou você age por convicção, ou você age por conveniência. Quem age por conveniência não tem convicção. Então, ele não mantém aquele comportamento. Mas quando você tem convicção, você está convencido da coisa, aí pronto, esquece, ninguém vai tirar mais aquilo de você. Então, eu penso que hoje o mais importante na vida, sobretudo dos jovens, é os pais, professores cristãos, conversar com eles e mostrar, porque a gente sabe que hoje há uma incidência muito grande. Por exemplo, né, a gente vê aí esse feminismo ideológico. Por que a gente chama de feminismo ideológico? Porque é uma ideologia que está atrás do feminismo. Que ideologia é essa? É uma ideologia marxista. A gente sabe que Marx e Engels, quando criaram, né, a ideologia marxista, colocaram como base da ideologia marxista a luta de classes. Né? A luta de classes como motor da história, para acabar com todas as classes e poder haver justiça social, todo mundo igualzinho, né? Algo que é uma utopia, que nunca aconteceu na história da humanidade, mas que o feminismo pegou aí uma carona e trouxe essa luta de classe para dentro do quê? Da família. Então, o feminismo ideológico, né, que hoje aprova a ideologia de gênero, aprova o aborto, combate todas essas coisas que a moral católica é contra, porque numa ideologia, está baseado em uma ideologia que diz assim, bem, na família, né, a família é algo que precisa ser acabada, é preciso destruir a família. Por quê? Porque a família tem uma série de problemas, né? Fruto tudo dessa ideologia marxista. Primeiro, a família ela é concentradora de renda, então isso causa injustiça, então tem que acabar com a família. Porque na família o pai, o homem, ele explora a mulher, então tem que acabar com o casamento. Porque na família os pais exploram os filhos, então tem que acabar com a família. Então é claro que o feminismo ideológico ele tem como fim acabar com a família. Daí você entende por que existe a ideologia de gênero. A ideologia de gênero que quer dizer que não existe sexo. Por isso que não fala mais de sexo, fala de gênero. Porque sexo ficou bem caracterizado como sendo dois, masculino e feminino. Você vai preencher uma ficha que vai ser o sexo, masculino e feminino. Agora não, estão tirando a palavra sexo, estão colocando a palavra gênero. Porque gênero é uma quantidade enorme. Né? Então fala-se hoje em né, heterossexual masculino, heterossexual feminino, homossexual masculino, homossexual feminino, bissexual, transgênero. E dizem que nos Estados Unidos já criaram quase 50 tipos de gêneros. Então, que
A, a criança não tem um sexo, ela vai escolher seu sexo. E há muitos lugares hoje, porque a ideologia de gênero hoje ela penetrou na escola, ela está na fase de atingir a escola. Por quê? Porque se você faz a cabeça da criança, a criança cresce e, lógico, ela vai levar essa influência para toda a sociedade. Né? A gente sabe que o futuro de uma nação depende das crianças e dos jovens. Então, muitos lugares hoje, né, não se fala mais em menino e menina, mas sim apenas criança. Você é criança e você vai escolher seu sexo simplesmente quando você crescer. Né? Você não tem sexo. Quer dizer, um absurdo, porque é algo totalmente contra a natureza. Cada um de nós nasce definido biologicamente, ou seja, cientificamente, ou nós temos em cada uma das nossas células o cromossomo XX, que caracteriza o homem, ou tem um cromossomo XY, né? XX e XY, homem e mulher, não tem outro tipo de identificação genética sexual, a não ser o XY do homem e o XX da mulher. Ok? Então, quer dizer, a ideologia é algo que ela anula, inclusive, a ciência. Por isso que o Papa Francisco, ele combate pesadamente a ideologia de gênero. Porque ele coloca bem isso. Ele chama de uma ideologia que realmente quer ultrapassar, inclusive, quer relegar a ciência. Quer dizer, uma coisa realmente que não tem cabimento. Se valoriza tanto a ciência, para tudo, né? Mas na hora que você tem que definir um comportamento desse, aí a ciência não vale, aí a ciência pode ser modificada. Bom, esse assunto da ideologia de gênero é um assunto que também tem como finalidade o mesmo aspecto do feminismo ideológico, é destruir a família. O que está por trás disso é a destruição da família. Ok? Eu gosto de lembrar que quando houve em 1995, olha, faz tempo, hein? 1995, olha, já vai aí, né? Para mais de 20 anos. Na China houve, patrocinado pela ONU, né? o Congresso Internacional sobre a Mulher, que foi lá na China, né? O Vaticano mandou uma delegação chefiada por uma doutora da Universidade de Harvard, doutora Anne Glendon, Mary Ann Glendon, e ela ficou horrorizada com o que ela viu. Né? Depois teve aqui no Brasil, em 1997, um congresso teológico pastoral no Rio de Janeiro, inclusive foi a última vez que o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil, o pessoal mais antigo lembra disso, o Papa inclusive encerrou esse congresso no Rio de Janeiro. Né? E o que a doutora Mary Ann Glendon, que foi a representante do Vaticano, lá com a comitiva do Vaticano, lá na Conferência da Mulher da ONU, ela disse, colocou bem claro, né, que o intuito todo era acabar com a família, acabar com o casamento. E ela colocou bem claro quais eram os 3 pontos que se visa para destruir a família tradicional, a família cristã, a família criada por Deus, homem unido com a mulher e seus filhos. Deus disse lá no livro do Gênesis, bem claro, o homem deixa a casa do seu pai, da sua mãe, se une à sua mulher e sereis uma só carne. E vocês, né, vão crescer e multiplicar. Foi isso que Deus colocou. A família, esta família está sendo destruída. Né? O Papa João Paulo II falou tanto, né, naquela carta às famílias que ele escreveu em 1994, falou tanto desta destruição da família que está em andamento. Né? Então, eu voltando aqui na Conferência da Mulher em Pequim, 1995, o que a doutora Mary Ann Glendon colocou? Ela colocou bem claro o seguinte, 3 pontos se ataca. Primeiro, se ataca a família, eu já falei aqui, como uma instituição arcaica que precisa acabar. Segundo, se ataca a maternidade. Então, a mulher não tem que ser mãe, não, porque a maternidade diminui a mulher, explora a mulher fica aí, né, escrava de criar filhos em casa, não sei o que e tal. Ora, aquilo que para a igreja é uma coisa valiosíssima, a mãe que gera seu filho. Não é?
o jeito que Deus instituiu para um ser humano vir ao mundo, nós todos viemos ao mundo desse jeito, por uma mãe. Agora uma ideologia que quer destruir isso. Então, já estão tentando criar até um útero mecânico, um jeito de gerar a criança no laboratório, né, por inseminação artificial, depois colocar num útero mecânico, fora de uma, não é uma mulher, né, para que a mulher não precise mais gerar uma criança. Né, porque gerar uma criança estraga o corpo, envelhece, não sei o quê, né, essas coisas todas. Quer dizer, é uma mentalidade totalmente anticristã, que não valoriza o mais importante, né, que é a grandeza da maternidade. São Paulo fala na carta a Timóteo, a mulher se salva pela maternidade. Não quer dizer que a mulher que não é mãe não se salve, não é isso. Quantas e quantas mulheres santas aí que não se casaram, não tiveram filhos nem nada, mas o que São Paulo quer dizer é o seguinte: a maternidade é um caminho de santidade. A maternidade é um caminho. Não existe amor, né, mais parecido com o amor de Deus nesse mundo do que o amor de mãe. Porque gera o filho, educa o filho, morre por causa do filho se for preciso. Né? No entanto, isso é desvalorizado. Né? Então, se desvaloriza a família, se desvaloriza a maternidade, né? E se desvaloriza o casamento. É a terceira coisa que, né, ideologia de gênero, feminismo ideológico, quer destruir o casamento. Por quê? Porque no casamento o homem ele explora a mulher. Né? A mulher tem que ser submissa ao marido, então o marido faz da mulher, né, o que ele quer. Não é assim. Não é isso que a igreja ensina. O Papa João Paulo II, quando falava da submissão da mulher ao marido, ele explicava muito bem o que é submissão. Submissão quer dizer, você está sob a missão. O homem tem uma missão como pai, né? E a mulher ajuda ele nessa missão. Não é uma subordinação escravagista, nada disso. Né? É o amor recíproco dos dois. São Paulo fala, né? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha o amor que São Paulo quer que o marido tenha pela esposa. Não tem nada de exploração, de escravidão. Está lá em Efésios 5, 25. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que o Cristo amou a igreja? Até a cruz. Então, o que São Paulo coloca é que o marido deve estar disposto a amar a esposa até a cruz. E vice-versa. Porque quando a Bíblia fala de um lado, ela fala do outro lado também. É o chamado paralelismo bíblico, né? Quem já fez um bom curso bíblico já entendeu isso. Deus fala para um, está falando para o outro também. Só não repete a coisa para não ficar maçante para a gente. Bem, aqui eu tenho mais 3 perguntas aqui. A Rita de Cássia pergunta: agir por conveniência é pecado? Ô Rita, eu diria que depende das circunstâncias, não é? Eu penso que uma conveniência necessária, ela pode se tornar convicção, não é? Por exemplo, não matar. Não matar é um mandamento. Mas, por outro lado, em legítima defesa, você pode matar. E o catecismo diz que você tem que defender a sua vida. Então, você não vai matar por convicção, não. Mas ali você vai matar por conveniência, porque você tem que defender a sua vida. Então, acaba se tornando uma convicção naquele ato. Eu vejo assim. Então, depende de cada caso. Não é? Agora, a gente deve sempre agir por convicção. Não é? Quando a gente age por convicção, a gente age com a consciência tranquila e a gente age assim com perseverança, a gente age com, não é? Com gosto, né, naquilo que a gente faz. Tariq Homem, o método Billings é o mais indicado para o espaçamento da gravidez? Bom, a igreja, o Tariq recomenda sim. Por quê? Porque é um método que você não usa remédio. Todo mundo sabe que a pílula anticoncepcional, isso basta você correr aí em vários sites, né, na internet, que você vai ver médicos, né, habilitados dizendo exatamente isso, que as pílulas anticoncepcionais têm efeitos colaterais, que não fazem bem para a saúde, problema de vascularização
outros problemas. Então, a gente sabe que toda medicação, de certa forma, tem um efeito colateral. Principalmente quando se mexe com hormônios, no caso da mulher. Né? O sistema endocrinológico da mulher é um sistema muito complexo e delicado. Né? Então, o método Billings é um método que realmente evita da mulher usar, né, medicação. E ele continua dizendo como fazer para ter uma família segundo o desejo de Deus, sem ser irresponsável e não poder dar aos filhos o básico para garantir sua dignidade. O Tariq, o que ele recomenda, ela tem uma expressão muito clara, paternidade responsável. A gente chama de paternidade responsável o quê? O casal ter os filhos que puder criar bem. O criar bem não quer dizer que é criar no luxo. Não, mas poder criar. Agora, entra muito aí, sabe, a questão da fé. Né? São Paulo fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que tem medo de ter um filho. E tem gente que não tem medo de ter 10. Né? A gente vê isso. Eu tenho amigos que têm 6, 7 filhos. E são muito simples. Né? Outros que poderiam ter muito mais, mas têm medo. Né? Então, a primeira coisa aí que eu vejo que atrapalha a questão é muitas vezes a falta de fé. Claro, a paternidade é responsável. Quando o casal precisa limitar, a igreja não aconselha um método de esterilização. Está bem claro no catecismo da igreja, a igreja não aprova vasectomia nem laqueadura. Por quê? Porque é uma mutilação do ser humano. Ok? Eu até costumo dizer, muitas pessoas que fizeram, às vezes fizeram no momento de desespero, no momento de angústia, no momento, às vezes, também de ignorância, e depois houve uma coisa como essa que eu estou dizendo aqui, fica aí com um remorso na coisa. Não, não fique com remorso. Seja qual for o motivo que você fez, não é? Procure, quem sabe, um sacerdote, se confesse, se arrependa disso e toca a sua vida para frente. O catecismo tem uma coisa muito bonita que ele fala no parágrafo, né, 948, não há pecado que a igreja não possa perdoar. Mas a igreja recomenda, isso, que o casal, quando não pode ter mais um filho, espace. Né? O catecismo fala em espaçar o nascimento entre um filho e o outro, usando o método Billings. E o método Billings funciona. Eu conheço pessoas que dão, inclusive, aulas sobre o método Billings. Existe o Sem-Plafan. Sem-Plafan é uma sigla que quer dizer Centro de Planejamento Familiar. É um centro que tem no Brasil inteiro e que ensina as pessoas a usarem, né, o método Billings. Inclusive, eles têm monitores que acompanham a pessoa. Né? E eles dizem que o método pode ser usado em qualquer circunstância, mesmo a mulher pós-parto, o método funciona porque o método depende só da ovulação. A gente sabe que a mulher, nos dias em que ela é fértil, que são poucos dias no mês, né? Não sei, 4, 5 dias aí no máximo, o útero produz o chamado muco uterino, que é algo assim parecido com uma clara de ovo, limpa e não tem mau cheiro nem nada, não é tipo corrimento por enfermidade, não. Então, a mulher aprendendo a se observar, é claro que aí tem que contar com a compreensão também do marido. Por quê? Porque nos dias de fertilidade, então, se ela quer espaçar o nascimento de uma criança, ela não vai ter a vida sexual. Ok? É um método interessante porque faz marido e mulher conversarem, se entenderem, entendeu? É um método cristão, inclusive que treina, né? Uma das formas de mortificação, de penitência para o casal é isso também. Né? De vez em quando ele tem que fazer uma abstinência sexual por necessidade familiar. Ok? Então a igreja recomenda, sim, esse método Billings. Existe um livrinho chamado O Método da Ovulação. Se não me engano, é da editora Paulus, que explica detalhadamente como usar o método. Ou então, se você entrar aí no site da Sem-Plafan, Centro de Planejamento Familiar.org, você vai encontrar aí também essas informações. Nancy Parra. E quando a criança é gerada na trompa e não consegue evoluir e a trompa se rompe, o que podemos fazer? Nancy, de modo geral, o que a igreja orienta é o seguinte: a medicina deve tratar da mãe. O que for necessário para a medicina tratar da saúde da mãe, da defesa da mãe, a medicina deve fazer. Agora,
a moral católica diz assim, o que não pode é diretamente matar a criança para salvar a mãe, ok? Então, pode-se fazer o que for necessário para salvar a mãe, mas sem visar diretamente a morte da criança, né? Evidentemente, aí cada caso é um caso, né? Eu também não sou médico, não sou ginecologista, não sei explicar até que ponto, né, essa coisa tem a sua complexidade, né? Mas eu digo sempre aqui, né, sempre é interessante consultar um bom médico, cristão, ginecologista, que possa dizer o que é preciso fazer. Evidentemente, né, ele vai procurar salvar a mãe. Se como consequência da medicação ou até de uma cirurgia para salvar a mãe, se por consequência, sem se desejar, a criança venha a morrer, paciência. Não se desejou a morte da criança, morreu, né, por efeito colateral de um tratamento para salvar a mãe. É isso que a igreja orienta. Bom, um outro assunto que eu queria também tratar aqui, enquanto não chegam mais perguntas, é o seguinte. Uma coisa que me assusta hoje é o tratamento que se dá para a questão da prostituição. Se você entrar em alguns sites, eu não sei se ele está no ar, mas há um tempo atrás, né, eu cito até nesses livros que eu mostrei, um site que era do Ministério da Saúde, né, criando a profissão de prostituta, não é da saúde, mas é do trabalho, falando da profissão de prostituta, inclusive ensinando como é que a mulher, né, ela devia agir para ser uma prostituta adequada. Inclusive, eu me lembro que na outra Copa do Mundo, há 4 anos atrás, né, muitas até recebiam aula de francês e de inglês para receber, né, porque a Copa foi aqui no Brasil, né, para receber os turistas que vinham para cá. Ora, vamos raciocinar um pouquinho. É lícito estimular a prostituição? É lícito transformar a prostituição numa profissão? Não. A igreja tem como uma coisa assim, que é uma exploração terrível da mulher, né? É uma violência à mulher. A mulher vendeu seu corpo para se manter. Então, é outra coisa que não bate com a moral católica, né? É querer se profissionalizar a prostituição com carteira de trabalho e com sites ensinando kits que a prostituta deve levar consigo e como ela deve abordar os seus clientes, né, e tudo mais. Ora, meus irmãos, a prostituição é algo vergonhoso para a mulher, algo triste, mais do que vergonhoso, triste para a mulher. Ora, o que é o corpo para nós? É templo do Espírito Santo. São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, né? 1 Coríntios 3, 16, 1 Coríntios 6, 19, São Paulo fala, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Por isso o pecado no corpo, São Paulo fala, é um pecado muito grave, porque não é um pecado fora do corpo, é um pecado né? Ele fala, aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, e o templo de Deus sois vós, São Paulo fala isso. Agora, como é que a gente vai explorar isso? Não é? Não tem cabimento. Bom, um outro ponto que eu gostaria também de chamar a atenção, que hoje está crescendo, que a igreja também não concorda, é a questão da prática do nudismo. Hoje existem muitos locais, né, onde o nudismo é aprovado, só que a igreja diz não. A partir do momento que entrou o pecado original na história da humanidade, o que Adão e Eva fizeram? Cobriram o seu corpo. Por quê? Né? Claro que no Gênesis é toda uma linguagem assim, tanto poética, simbólica, né? Mas o que Adão e Eva fizeram? Cobriram o seu corpo. Perceberam que eles estavam nus. Eles não tinham percebido. Ou seja, não havia malícia. Não havia a concupiscência da carne. O que nós chamamos também de libido. A libido sexual não existia. O pecado original, ele desorganizou a natureza humana. Então, o instinto sexual passou a ser alguma coisa fora de lugar, que precisa hoje ser controlado pela castidade. Agora, se você
né? Tira toda a roupa, não há como não haver excitação. Ah, não tem problema, tal. Tem problema sim. Faça um levantamento aí para você ver se o corpo de uma mulher nua não excita as pessoas. Claro que excita, ok? É porque a nossa natureza é assim. Então é outra prática que está crescendo. A gente percebe aí nos noticiários, está crescendo, né? Estão assim forçando a barra para que haja uma legalização do nudismo, mas é preciso dizer que a igreja não concorda. Não vos conformeis com este mundo. A palavra de São Paulo é muito forte. É claro que quem quiser viver isso, que viva e assuma a sua responsabilidade diante de Deus. Não é? Agora, os cristãos não podem viver isso. Não é? Eu estou falando aqui para cristãos. Não é? A gente tem que respeitar cada um naquilo que quer viver, na sua religião, no seu modo de comportar. Eu estou falando aqui para quem acredita em Deus, quem quer viver a moral católica, quem quer viver segundo o catecismo da igreja, as leis da igreja. Quem não quer, não se aborreça, não se preocupe não. Né? Existe hoje um conceito muito claro, né, de respeito a cada um, de respeito à sua cultura, à sua religião, ao seu modo de proceder, desde que não esteja ferindo o direito do outro. Né? Antônio Lopes pergunta o seguinte: na história do povo de Deus, nós vimos que quando a humanidade afasta de Deus, as consequências são pesadas. É verdade. Desde o começo da história da humanidade. Tem guerras, governos da pior qualidade e quem mais sofre são os mais frágeis, inclusive as mulheres. Ô Antônio, pura verdade. Pura verdade. Né? Quem mais sofre nas guerras são os pobres, quem mais sofre nas guerras são as crianças, quem mais sofre são as mulheres. Exatamente, é o lado mais frágil. Então, esse recado que você manda aí é muito importante. Não ofender a Deus. Sabe, eu tenho um curso de teologia à distância pelo meu site Cleofas, inclusive quem quiser conhecer esse curso de teologia, tem uma caixinha lá no site Cleofas, escrito Escola da Fé Online. E eu estou dando agora um curso bíblico, a matéria é curso bíblico. Né? Tem várias matérias, um curso de teologia longo, que vai ser de vários anos. E nesse curso bíblico, eu estou agora exatamente terminando os profetas. Aqueles 4 profetas maiores e os 12 profetas menores. O que todos esses profetas fizeram na história do povo de Deus, na história de Israel? Chamando a atenção do povo de Israel para não se afastar de Deus. Porque toda vez que se afastavam de Deus, Deus tirava a proteção sobre o povo. Não é que Deus castigava, não. Quando Deus tirava a proteção sobre o povo judeu era dominado pelos inimigos. Os filisteus, os amorreus, os amonitas, os madianitas. Né? Então nós vemos lá aquela luta dos juízes contra esses povos, Sansão, Gedeão, etc, etc. E quando esse povo traía Deus, ia adorar os ídolos e vivia aquela injustiças sociais e tudo mais, Deus abandonava aquele povo ia para o exílio da Babilônia, né, no ano 600 a.C., o exílio da Síria, ano 728, e o povo sofria lá no exílio se arrependia, né? E aí voltava para a Terra Santa depois do exílio, mudado. Sabe, isso acontece conosco também. Abandonou a lei de Deus, Deus vai te abandonar. Claro, não precisa Deus mandar castigo para nós, não. O que acontece quando você apaga a luz? Imediatamente fica trevas, noite. Ok? Se você tira de cima de você a proteção de Deus, as trevas acontecem na vida da gente. Então, é muito boa essa lembrança aqui, né, que o Antônio coloca para nós. A Lourdes Moro pergunta o seguinte: a Igreja Católica apoia o comunismo no Brasil? Ô Lourdes, a Igreja não apoia o comunismo. Por quê? Porque as encíclicas dos papas são muito claras. Encíclica de Pio IX, encíclica de Leão XIII, encíclica de João Paulo II, encíclica, né, de Bento XVI, encíclica de Pio XI, radicalmente contra o comunismo. Por que houve todo um ataque ao Papa Pio XII, dizendo que o Papa Pio XII não defendeu os judeus
Porque o Papa Pio XII foi contra o comunismo radicalmente. É só ler as encíclicas. Porque o comunismo ele é ateu, ele é materialista. Ele estimula a luta de classe, jogando irmão contra irmão. Ele é contra a propriedade privada particular, que a igreja é a favor. Então, a igreja é contra o comunismo. Lógico que a igreja no mundo inteiro tem que ser contra o comunismo. Se os papas são contra o comunismo, a igreja inteira tem que ser contra o comunismo. Agora, se há algum padre ou até algum bispo que discorda disso, está errado. Porque quem manda na igreja, quem dita as normas da igreja é o Papa. São os papas. E não é um nem dois, posso citar para vocês pelo menos 5 papas que escreveram, né? Clarissimamente condenando o comunismo, condenando o marxismo, condenando o socialismo baseado nisso. Não tem dúvida não. Né? Então, de jeito nenhum, a igreja no Brasil pode ser comunista. O que pode acontecer é um ou outro padre, um outro bispo, né, aderir aí a essa ideologia. Anderson Laurentino. É possível comungar numa das capelas ou igrejas pertencentes à Sociedade Pio X, não é? Fraternidade Pio X. Ora, o Anderson, ali, o sacramento é válido, mas como a fraternidade, né, de São Pio X não está perfeitamente aprovada pela igreja, não está em comunhão plena com a igreja, então a igreja não recomenda que se participe dela. Os papas têm feito de tudo, desde o Papa João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, têm feito de tudo para trazer a fraternidade São Pio X para uma comunhão plena com a igreja, mas eles não aceitam, não é? O catecismo da Igreja Católica, não aceita o Concílio Vaticano II, então não tem como haver essa comunhão. Não havendo a comunhão, a igreja não pode recomendar que os seus filhos frequentem a fraternidade São Pio X. Irmãos, inclusão. Qual a diferença entre venerar e adorar? É muito clara a diferença entre venerar. Basta a gente ver a raiz da palavra. Venerar vem lá, né, do grego dulia. O adorar vem de latria. Vejam, são palavras diferentes. Adorar é você prestar um culto a Deus, exclusivamente a Deus. Ok? Você se prostra diante da majestade divina, que é o Criador de tudo, tem todo o poder, toda a honra, toda a majestade. Então você se prostra e adora. Venerar é diferente. Venerar é você prestar um culto de respeito, ok? Completamente, não é de adoração. Aí alguém diz, mas vocês se ajoelham, vocês católicos se ajoelham diante de uma imagem para rezar, isso não é adorar? Não. Adoração é um gesto de foro íntimo. A gente se ajoelha diante de uma imagem de Nossa Senhora, que a gente sempre vê o Papa ajoelhado, não é para adorar nem a imagem e nem Nossa Senhora, é para rezar, pedir a ela a intercessão. Acontece que a melhor maneira de você rezar diante de Deus é você se ajoelhar. Mas ajoelhar não quer dizer simplesmente um ato de adoração, não. Né? A imagem para nós, o que a imagem para nós representa? A imagem para nós cristãos tem 3 significados básicos. Primeiro, quando você olha para uma imagem, você venera uma imagem, né? A imagem representa o seguinte, ali está representado alguém, seja o Cristo ou seja um santo, né? Que é um modelo de vida. Então você vê a imagem de Nossa Senhora, a imagem de um santo, a imagem é um modelo que eu devo imitar. Por quê? Porque viveu de acordo com a vontade de Deus. Por isso é santo. Segundo, a imagem me lembra que essa pessoa está no céu intercedendo por mim sem cessar. O Cristo intercede por nós diante do Pai sem cessar. O Cristo, que também é homem, intercede diante do Pai por nós sem cessar. Os santos, a liturgia da missa fala, eles intercedem por nós diante de Deus sem cessar. Então eu peço a eles as graças que eu preciso, porque que sem eu pedir, ele já está intercedendo por mim sem cessar. Imagina quando eu peço, aí que ele intercede mais ainda.
Aí o sentido das novenas, das imprecações, das ladainhas, todo o sentido vem aí, né? É bonito tudo isso. É a nossa fé católica. E o terceiro sentido da imagem. Quando você venera uma imagem, por exemplo, de Nossa Senhora, presta um culto a ela, você, no fundo, você está prestando um culto a Deus. Por que no fundo, você está prestando um culto a Deus? Porque, sabe, a pessoa é santa por causa de Deus, pela graça de Deus. Ninguém chega à santidade sem a graça de Deus. Então, aí os três sentidos de você venerar uma imagem que não tem nada de adoração, nada de latria, é dulia, né? A imagem representa uma pessoa que é modelo. Segundo, uma pessoa que intercede por mim sem cessar diante de Deus. E terceiro, quando eu presto culto a ela, eu estou prestando culto a Deus porque ela é santa por obra e graça de Deus. Muito bem, meus irmãos, é isso aí. Tem ainda, olha, mais coisa para a gente comentar, mas nós já estamos aí com quase 1 hora de programa. Em outras oportunidades, eu ainda voltarei aí com outros assuntos, né, que a gente ainda pode completar. Por hora, eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua presença, agradecendo as pessoas que, inclusive, mandaram as suas perguntas, né? Eu quero rapidamente mostrar de novo esses livros, porque aqui tem muito mais coisa que não dá tempo de colocar tudo, né? Jesus, sinal de contradição. Jesus é sinal de contradição, por isso a igreja também é sinal de contradição. Quando a igreja, quando a igreja, né, coloca para nós, né, as coisas que o mundo não aceita, a igreja é perseguida, da mesma forma que o Cristo foi perseguido. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o prolongamento do Cristo na nossa história. Quando a igreja nos toca, é o Cristo quem nos toca. Por isso, assim como o Cristo foi sinal de contradição, como disse lá o velho Simeão para Maria, né, esse menino é colocado como um sinal de contradição, né? Ele vai contra as coisas erradas. A igreja também. Então não se assuste da igreja ser caluniada, ofendida. E esse outro livro, Não vos conformeis com este mundo, né? Esse livro também é um livro que eu coloco todos esses assuntos. É preciso, meus irmãos, nós rezarmos por tudo isso, não deixar que devagarinho, homeopaticamente, a gente vá aceitando aquilo que não pode aceitar. Porque a tática do mal, a tática do demônio, é fazer a gente ir aceitando devagarinho as coisas erradas. No começo você leva um choque, mas depois, né? Todo mundo está dizendo, todo mundo está falando que pode, está ficando natural, então todo mundo aceita e o mal vai penetrando. É isso que São Paulo pede. Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, 2. Ok? Muito obrigado a vocês. Eu quero pedir ao Senhor, nosso Deus, que nos dê, em primeiro lugar, olhos para enxergar essas coisas. Nos dê, Senhor, os olhos do Espírito Santo, para que a gente veja, Senhor, o que é o bem e o que é o mal, segundo a tua santa vontade, Senhor, segundo o teu coração. E que nos dê, Senhor, força, né, para nós não cedermos ao mal, né? Respeitando quem quer viver a sua maneira diferente de nós, mas não abrir mão daquilo que Deus nos ensina. Os mártires preferiram ir à morte, derramar o sangue para não deixar de cumprir a lei de Deus. Que o Senhor nos dê esta fortaleza espiritual. Que Nossa Senhora nos assista também nisso. E que nós possamos criar nossos filhos, nossas famílias na lei de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito boa noite a vocês todos, né? Estou vendo aí a Rita de Cássia, Verônica Maria, Valdete Basto, amém. Muito boa noite a vocês, até o nosso próximo encontro, que deverá ser no sábado à noite, sobre a liturgia, né, do domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.